Há 500 anos, Martinho Lutero lançou duras críticas à Igreja Católica, que desencadearam mudanças profundas que levaram à divisão da cristandade em protestantes e católicos. A revolução causada por Martinho Lutero, contudo, não foi planejada. Iniciada em 1517, ela se desdobrou em questões não somente religiosas, mas também políticas e sociais que exigiram de Lutero respostas imediatas e nem sempre coerentes. Veja abaixo. 10 coisas pouco conhecidas do líder da Reforma. Primeiro, fato. 1. Formação religiosa de Martinho Lutero. Martinho Lutero era católico e, aos 22 anos, decidiu tornar-se um monge agostiniano por promessa feita a Santa Ana, a quem rogou que lhe salvasse de uma violenta tempestade. Foi ordenado sacerdote em 1507. Estava então com 24 anos. Em 1512, concluiu o doutorado em teologia e se tornou professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Segundo, fato. Visão teológica anterior à ruptura. Como profundo estudioso, Martinho Lutero desenvolveu uma visão teológica particular que transmitiu aos seus alunos, muito antes do célebre episódio das 95 teses. Ela baseava-se em 4 princípios. Primeiro princípio. A Bíblia é a única referência da verdade. Esse princípio afrontava a Igreja Católica que, na época, também se baseava em textos adicionais escritos pelo Papa e pelo Sínodo. Segundo princípio. A salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Esse princípio tornava a venda de indulgências obsoleta. Terceiro princípio. A morte de Jesus na cruz pagou todos os pecados, e esse sacrifício é a única ponte entre os homens e Deus. Esse princípio acabava com a função do clero e dos santos como intermediários entre o cristão e Deus. Quarto princípio. As pessoas são salvas somente pela fé. Esse princípio torna inúteis as indulgências, a confissão, a peregrinação a lugares santos ou qualquer outra exigência da Igreja para a salvação do fiel. Terceiro. Fato. A favor das indulgências. Diferente do que muitos pensam e os livros didáticos repetem, Martinho Lutero não era contra as indulgências, como ele mesmo afirma em sua tese 71. Seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Na verdade, Lutero era contra as práticas abusivas na venda das indulgências, venda feita por pessoas inescrupulosas, como era o caso do frade dominicano Johann Tetzel, com quem Martinho Lutero entrou em atrito direto. Aliás, Tetzel acabou sendo condenado, embora mais tarde, perdoado, por ter cometido fraudes e desfalques. Quarto. Fato. As célebres 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero enviou uma carta a Alberto de Brandemburgo, o arcebispo de Mainz, sob cuja autoridade as indulgências estavam sendo vendidas. Na carta, Lutero se dirigiu ao arcebispo por um leal desejo de alertá-lo para os problemas pastorais criados pelos sermões de indulgência. Anexou à carta as célebres 95 teses denominadas Disputação do Doutor Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. As 95 teses eram uma lista de proposições para serem levadas a uma discussão acadêmica, mas tal evento nunca ocorreu. Nessas teses, Lutero apresentou sua posição contra o que ele denunciou como práticas abusivas dos pregadores na venda de indulgências. O episódio dele ter pregado as 95 teses, com um martelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg nunca foi provado. Pode ter acontecido conforme os estatutos da Universidade de Wittenberg, que exigia que as teses fossem impressas pela imprensa universitária e fixadas em cada porta da igreja da cidade. Contudo, não há certeza se isso aconteceu de fato e nem da data caso tenha acontecido. De qualquer forma, o 31 de outubro de 1517 é considerado o início da Reforma Protestante. Quinto. Fato, a intenção. Reformar a Igreja e não romper com ela. Martinho. Lutero não pretendia criar uma nova religião.
Pretendia apenas reformar a Igreja e a fé junto às autoridades religiosas, e não contra elas. Ele via o Papa como o intercessor de Cristo na Terra. Como se lê nas suas teses 61, 69 a 81, 83, 84, 87 a 91. Martinho Lutero só passou a hostilizar a Igreja depois de ter sido expulso dela, ao ser excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521. Os poderosos príncipes alemães viram neste conflito uma oportunidade de apoderar-se do imenso patrimônio da Igreja e daí terem sido eles os que mais incitaram Martinho Lutero a romper com o Papa VI. Fato. Tradução da Bíblia. Lutero não foi pioneiro. Martinho Lutero não foi a primeiro a traduzir a Bíblia. Desde 1466, existiam 17 traduções católicas da Bíblia, 3 em baixo alemão e 14 em alto alemão, fato que contesta a ideia corrente de que a Igreja proibia o povo ler a Bíblia. Martinho Lutero foi, porém, o primeiro a usar o grego como texto original, e não a tradução latina. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas. Sua tradução superou todas as traduções para o alemão anteriores pela qualidade linguística, poesia e simplicidade. A primeira edição da Bíblia luterana foi publicada em outubro de 1522. Sétimo. Fato: encontro de Lutero com o diabo. Há uma lenda sobre o castelo de Wartburg, onde Martinho Lutero ficou escondido. Conta-se que no quarto em que ele passou grande parte do tempo traduzindo a Bíblia, o diabo se escondeu atrás da lareira de azulejos e atirou seu tinteiro contra ele, manchando a parede com a tinta. Hoje, o local é visitado por milhares de turistas que ainda perguntam sobre a mancha de tinta na parede. Oitavo fato: celibato e casamento. Muito antes de seu casamento com Catarina von Bora, uma ex-freira cisterciense, Martinho Lutero tinha uma opinião clara sobre a sexualidade de monges e freiras. Ele acreditava que o celibato exigia poderes sobre-humanos e que apenas uns poucos entre milhares poderiam abster-se de sexo, mesmo com a ajuda de Deus. Para Martinho Lutero, a sexualidade e o casamento eram parte da ordem divina. Nono fato: Lutero discordou das revoltas camponesas. Durante a revolta dos camponeses contra a aristocracia e o clero católico, de 1524 a 1526, Martinho Lutero inicialmente conclamou todas as partes a buscarem a paz. Mais tarde, porém, escreveu que os camponeses eram hordas salteadoras e assassinas e pediu às autoridades que usassem contra eles suas espadas em nome de Deus. Martinho Lutero achou inaceitáveis as reivindicações políticas e sociais dos camponeses e exigiu a obediência aos seus senhores. Mais tarde, no século XIX, suas ideias serviriam de base para governos autoritários alemães. Décimo e último fato: o antissemitismo de Lutero. Até 1536, Martinho Lutero era um entusiasta na conversão de judeus ao cristianismo luterano. Mas, diante da dificuldade, publicou em 1543 uma resposta ao fracasso pessoal intitulada Contra os Judeus e as Suas Mentiras, em que demonstrou forte oposição à religião judaica. Chegou a pedir que ateassem fogo às sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. Mas Martinho Lutero não era o único antissemita entre os cristãos. Outros teólogos reformadores, bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos, como Erasmo de Roterdã, ofendiam a religião judaica. Obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.